vamos trazê-lo aqui. Vai lá, pronto. Então, boa noite, então, ao ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, né, que teve uma decisão importantíssima. Estamos aqui, eu, Leonardo Atush, Rodrigo Viana, Tereza Cruvinel. Antes de mais nada, boa noite. Tudo bem, Pezão? Boa noite, é um prazer falar com todos vocês. Me desculpe aí, mas eu ainda sou muito analógico. Não, mas acontece. E, Rodrigo, boa noite, governador. Boa noite, Tereza. Prazer falar com você. Antes de passar para você e Tereza, só quero colocar aqui a notícia no ar. Está aqui colocada. Absolvido de todas as acusações da Lava Jato, Pezão diz que resgata sua dignidade. Rodrigo, passo a você e a Tereza para formularem as primeiras questões ao Pezão. Eu queria começar com a experiência, né? O governador Pezão foi condenado pela Lava Jato do Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? Que era uma espécie de franquia, muitas aspas, da Lava Jato paranaense pelos mesmos métodos utilizados. Então, a experiência que o senhor teve com a Lava Jato, que tipo de pressão? O senhor talvez não tenha sofrido a pressão, mas deve ter conhecido empresários que sofreram essa pressão para fazer delações e para dizer aquilo que os promotores já queriam ouvir, os procuradores e o próprio juiz. Então, que experiência que o senhor pode contar para a gente? Como é que se deu essa configuração e a condenação do senhor a partir desse tipo de instrumento, que agora está muito claro o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Condenação a 99 anos, né? 98 e 11 meses. Eu sou mais perigoso que o Fernandinho Beiramar, o Maníaco do Parque e o Marcola junto. Era uma prisão perpétua, né? É uma loucura. Eu quero só lembrar um pouco a maneira que eu fui tirada de dentro do Palácio. Eu enfrentei uma crise muito grande, que todos os estados naquela época sofreram, até o governo federal, muita dificuldade. Peguei o preço do barril do petróleo quando entrei a $115 o barril, quando eu estava chegando no meu 5º mês de mandato ali, quando o Sérgio saiu e eu assumi no lugar dele, o petróleo foi para $28. E eu fiquei 14 meses com o petróleo a 28 e depois 12 meses com o petróleo a 32. Para o Rio, é uma crise muito grande, porque 30% da arrecadação do Estado é derivada do royalties de petróleo. E aquilo ali foi uma crise imensa, eu enfrentei a crise, peguei um câncer violento, 10 meses, numa situação que os médicos me davam 30% de chance de sobreviver, e aquilo não me impediu de correr atrás e achar uma saída para o Estado. Foi quando eu fui para dentro do Congresso, passei 31 semanas dentro do Congresso e toda hora era uma crise muito grande, e a gente conseguiu fazer uma lei de recuperação para o Estado. Isso permitiu que o Estado colocasse a sua finança em dia, e até hoje, né, uma coisa que eu fico assim, hoje eu dei diversas entrevistas, muitos estados se beneficiam daquela lei que nós fizemos ali, que a gente enfrentou, aprovamos na Assembleia contra uma pressão muito grande. A gente fez o dever de casa e hoje diversos estados aderem a essa lei e todo mundo com uma liminar do STF. Ninguém paga dívida no Estado. Eu pagava 8 bi de dívida por ano. O Estado do Rio está há 4 anos sem pagar dívida. Minas, de 4 a 5. Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Goiás, a mesma coisa. Esse dia eu, com grandes amigos da equipe econômica do ministro Haddad, eu estava perguntando, os estados hoje, vocês não vão conversar com o Supremo? Todo mundo pendurado numa liminar. Eu tive que sacrificar, fazer um esforço imenso de aprovar a lei, de aderir, de fazer todo aquele receituário tenebroso que foi, e hoje diversos estados estão sem pagar dívida e viram grandes gestores em cima de uma lei que foi feita, né, não para deixar de pagar a dívida. Hoje todos os estados estão não pagam 1/10 da sua dívida. Né? Não quero aqui trazer problemas para as equipes econômicas, mas mostrar o que eu passei e o que nós enfrentamos. E assim, fui retirado depois de colocar as contas em dia, colocar tudo em dia. Sou surpreendido num dia, 6 horas da manhã, numa quinta-feira, com 10 pessoas
todos de máscara, 6 policiais federais com fuzis e 4 mulheres com metralhadora apontado para mim, para Maria Lúcia. O Ministério Público, o doutor El Haj, aos berros dentro do quarto, gritando que queria o cofre, que ele tinha certeza que ali tinha um cofre. Eles estão procurando até hoje esse cofre. Me jogaram, eu respondi a 83 perguntas, Leonardo, e uma violência tremenda, porque eles falavam que eu tinha 39 milhões, boa parte disso no exterior, que foram as entrevistas que eles fazem aquela espetacularização depois das prisões. Veio até a doutora Raquel Dodge, veio para cá para falar isso. Eu até ontem brincava com o presidente Michel Temer, falando que, que se ele tinha algum conhecimento com ela ainda, porque ela podia mandar para 38 milhões e ela achar, e me dava um que eu ia viver bem para caramba. Agora, me tiraram, eu respondi a 83 perguntas da Polícia Federal, 45 delas eles justificavam que eu só movimentava dinheiro em espécie. Para fazer isso, pegaram uma conta minha inativa de 1977, do Banco BCN, que nem existia mais. E minha conta era Bradesco, só tinha uma conta bancária onde eu recebia meu salário, e minha esposa começou a mandar os extratos e tudo lá para a Polícia Federal, fui mostrando. Até a net do Palácio era eu que pagava, era descontado na minha conta. Depois de mais 25 perguntas perguntando como eu paguei meus médicos no meu câncer, eu mostrei, fui falando e falei, para mim é uma surpresa vocês não saberem, que toda hora eles davam entrevista na televisão. E eu sempre publiquei meu imposto de renda no Diário Oficial do Estado. Era só ir lá e ver o meu pagamento dos médicos. Aí ele pegou e falou, nós não achamos pagamento nenhum para médico. Eu peguei e pedi à equipe médica. Ele pegou, me deu o doutor Jacó Kligman, com mais 7 médicos que eu nunca vi na minha vida. Conheço o doutor Jacó Kligman, só que o meu médico foi o doutor Daniel Tabac e o doutor Cláudio Domênico. E, me desculpe, mais 12 perguntas sobre como eu tinha adquirido uma fazenda em Bom Jardim por R$2,5 milhões à vista. Eu peguei e falei assim, vocês estão investigando a pessoa errada, porque eu gosto de fazenda, mas nunca tive uma fazenda, só vou em fazenda quando sou convidado pelo fazendeiro, se ele me chamar lá para comer um churrasco e tomar cerveja, porque eu não tenho fazenda. Aí, depois de um ano que eu fui solto, fui perguntar com um amigo meu, que é o meu secretário de governo, que ontem foi absolvido comigo por 3-0, falei, Afonso, que fazenda é essa que apareceu que eu tenho lá em Bom Jardim? Falou, Pezão, foi aquela fazenda que você comprou num programa que tinha de apoio ao município e passou para os municípios, passou para o município, e hoje é a sede do município em Bom Jardim. Era um programa chamado PADEM e sai naqueles jornais do interior, Pezão compra fazenda em Bom Jardim. Foram as 3 acusações que me fizeram. E no final dessas 83 perguntas, falaram, você vai estar preso, você está preso, porque você é acusado de ter 39 milhões, mais de 80% desses recursos no exterior, e você solto pode movimentar esse dinheiro. Me jogaram lá, me deixaram 1 ano e 11 dias, nunca me chamaram para me dar um outro depoimento. Eu tive que ganhar no STJ, ganhei por 3-0 e fui solto e corri atrás de pedir para ser julgado. Eu poderia ser candidato, eu não tenho condenação em segunda instância, não tem nada. Eu ganhei um habeas corpus pedindo para me ser julgado. Ganhei aqui no TRF2, quando ontem foi o julgamento. Eu tinha certeza, o Leonardo, o Rodrigo e Tereza, que numa instância superior eu seria absolvido, porque não tem prova. Eu nunca vi isso. Como é que me tiram do mandato de dentro do palácio, arrastado, levando para a Polícia Federal com 3 helicópteros em cima, aos gritos, aos berros dentro do palácio, me acusam de ter esse dinheiro, até hoje não apareceu R$10 mil na minha conta. Então, governador, eu queria ficar mais no aspecto do seu sofrimento pessoal, fora essas questões políticas que o senhor já mencionou, do equacionamento da situação do governo do Estado do Rio, ficando nas suas perdas pessoais, né, nas suas feridas. O senhor perdeu, acho que 1 ano de mandato, né? Não. Eu saí em novembro de 18. Faltavam 33 dias para mim largar o governo. Ah, tá. Então, mas foi tirado do cargo violentamente.
Foi. O senhor ficou preso 1 ano. E 11 dias. Essas acusações, esses dinheiros nunca apareceram, nunca conseguiram provar que você tinha esses dinheiros, esses recursos ilícitos, né? E foi condenado por um juiz que agora está afastado, inclusive, por má conduta, etc. Ele é parecido, quer dizer, ele é muito semelhante, os métodos dele, ao do ex-juiz Sérgio Moro, né? E o caso do senhor, com diferenças, etc., mas lembra muito o do presidente Lula também, que ficou preso mais de 1 ano, 580 dias. O presidente Lula, porque tinha a perspectiva de se tornar candidato e depois vir a ser presidente, como veio a ser, ele optou por não pedir reparação. Inclusive, eu fiz essa pergunta a ele numa entrevista logo que ele foi solto, aqui no 247. Mas eu lhe pergunto, o senhor não acha que é injusto ficar apenas assim, com a anulação do processo? O senhor não vai pedir, não vai responsabilizar o juiz Bretas por todos os danos morais e materiais que você sofreu? Você não vai, fazer com que o Estado responda por essa injustiça que foi cometida contra o senhor? Claro que eu vou, Tereza. Ontem mesmo já falava com meus advogados e hoje também. Vou esperar o trâmite, o Ministério Público ainda pode recorrer para o STJ, né? Eu vou esperar passar o processo. Se puder ser imediatamente, eu vou entrar, não tenho dúvida disso. Muitos advogados falam para mim assim, Pezão, você não vai ganhar para você, porque a justiça é lenta, ainda mais numa causa dessa. Mas seus filhos e seus netos vão se beneficiar disso. Sempre me falaram isso. E eu vou entrar, não tenha dúvida disso. Eu vou não só contra o doutor Bretas, mas principalmente contra o doutor El-Haj. Porque a maneira que ele me tirou de dentro do palácio não é uma coisa natural. O doutor El-Haj, o chefe do Ministério Público Federal aqui no Rio, que está penalizado também, está proibido até de participar de força-tarefa foram 11 aqui, foram 11 do Ministério Público Federal aqui, tiveram agora a passar por uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público, igual está ocorrendo com Bretas no Conselho Nacional de Justiça. Você não tenha dúvida que eu vou entrar com uma ação. Eu tenho 41 anos de vida pública, todo mundo conhece a minha casa onde eu moro e conhece meu apartamento no Rio. Eu só tenho esses 2 bens. Tudo declarado, eu tenho certidão do COAF, certidão da Receita, eu tenho certidão de tudo, só tive esse processo, eu não tenho outro processo. Então, foi de uma violência assim extrema. Hoje eu acordava aqui de manhã e estava falando com a Maria Lúcia, muita gente surpresa com a minha absolvição, eu estava falando, eu estou surpreso, eu ter ficado preso, né? Foi a minha prisão que eu fiquei surpreso, porque como é que pode prender uma pessoa sem prova? Deixa eu pegar esse gancho da sua surpresa, na cadeia. Da sua surpresa com a prisão. Você sentia, quando estava preso, esse clima de opressão, inclusive das pessoas não quererem te ouvir, não quererem ouvir a sua história, ouvir os seus advogados, como se a Lava Jato fosse assim uma força incontornável, e você acreditava... Divina também, né? Divina, inquestionável. Eu queria te perguntar, só para concluir, se você acreditava, em algum momento chegou a bater um desespero e pensar que você ia morrer na prisão, por exemplo. Não, eu tinha certeza e batalhei muito para isso, para o meu habeas corpus chegar no STJ. Era assim, eles são pessoas... Eu tenho depoimentos de outros réus, de outros presos, de pessoas que fizeram delação, e enquanto estava no governo mesmo, todo mundo chegava e me falava, diversos empresários, Pezão, eles só querem saber de você. E do Pezão, fala do Pezão. Apesar de eu ter fórum, quando eu era governador, seria do STJ, todos só queriam saber o que tinha me dado, o que tinha acontecido. Eu não sou acusado por nenhum delator. Todos que fizeram delação passando pela Odebrecht... Por que você não foi julgado pelo STJ, que é o Foro Especial dos Governadores? O quê? Não ouvi. Por que não se aplicou ao seu caso o julgamento pelo STJ, que é o Foro Especial de Governadores? O doutor Félix Fischer e a doutora Raquel Dodge autorizaram a minha prisão. E depois não... eu saí dali direto para
para o presídio e não passou pela Assembleia Legislativa, como passou o Witzel, colega deles, que eles fizeram tudo para eleger. O Witzel ficou 6 meses dentro do Palácio, foi achado uma mala com 8,5 milhões de dinheiro, não foi preso, passou por um processo de impeachment dentro da Assembleia Legislativa, ouviram a Assembleia. Por que a diferença de tratamento comigo? Eu não consegui. Eu não sou igual a eles, mas a gente faz diversas relações do que pode ter ocorrido. Eu, sinceramente, procuro até hoje, eu tenho certeza que eu vou descobrir o que ocorreu na minha prisão. Teve fatos logo no dia seguinte que aconteceram no país, né, denúncias de que aconteceu, passou mais ou menos batido, que depois voltaram, mas eu queria entender a minha prisão. É uma grande angústia para mim, para minha família, para os meus amigos. Como eu sou tirado do Palácio, e depois vem 1 ano e 11 dias, agora 4 anos, foi novembro de 18, chegar agora, não tem prova. Eu entrei na primeira fase da Lava Jato, uma denúncia do Paulo Roberto Costa, falando que eu ouvi o Sérgio pedir dinheiro para ele para a campanha. Eu nunca tinha ouvido essa conversa. A Polícia Federal... É o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. O Sérgio que o senhor fala é o Sérgio Cabral. Isso. A Polícia Federal vasculhou minha vida inteira, quebrou meu sigilo da minha esposa, dos meus filhos, vasculhar a minha vida inteira. Em março de 18, isso foi em 14, fevereiro de 14, quando saiu a primeira lista da Lava Jato. Eu saí nela. Fiquei 4 anos investigado. Aí era, se não me engano, uma sub do Janoelo que cuidava do governador. Quando foi em março de 18, é arquivado no STJ por 6-0. Não acharam nada na minha vida. A Polícia Federal, a doutora Elo pediu mais 90 dias, fizeram de novo uma série de investigações, telefone celular, tudo requisitado, sigilo, cartão de crédito da minha mulher, do meu. Aí, em março de 18, é arquivado por 6-0. Não acharam nada. Por que de março de 18 a novembro de 18 surge essa figura com 39 milhões, que vivia só com dinheiro espécie, comprando fazenda, uma série de coisas? É um absurdo tão grande e que me angustiava muito. Eu, de vez em quando, falo com alguns advogados, eu tenho muitos amigos, que é o único ativo que eu carreguei desses 42 anos, conversava com o Cacá e falei: Cacá, esse grupo Prerrogativas, ele não vai chegar no Rio de Janeiro? Só vai ficar em São Paulo? E o Cacá ria, falou: pô, Pezão, mas o Rio, tudo que ocorreu no Rio, as dificuldades que ocorreram no Rio, eu entendo. Agora, a gente não teve o mínimo do direito aqui para diversos réus. Não é só para mim, não. Teve muita gente que sofreu, que foi obrigada a falar, que vão começar a surgir muita gente arrependida das delações, que inventaram histórias. Então, é muito dolorido o que ocorreu no Rio. Eu não sei se a franquia da Lava Jato do Rio é pior ou igual à Lava Jato. Para mim, é pior do que a do Moro. Rodrigo, vou passar para você, só ler um comentário aqui também, o pessoal lembrando o Fabiano França, né, o que aconteceu contra o Ricardo Coutinho, também na Paraíba, Operação Calvário, que era a mesma escola, né? Rodrigo, você, por favor. Não, eu queria perguntar para o governador Pezão, muita gente lembrando aqui do Sérgio Cabral. O governador Sérgio Cabral, quando saiu da prisão, ele também recebeu várias condenações. Ele disse que ele não era mafioso, mas que tinha havido, sim, desvios, que ele tinha participado de desvios, que ele admitia, etc. O senhor foi muito próximo do Sérgio Cabral, né? Foi eleito com o apoio dele, participou do governo dele. O senhor nunca viu esses desvios enquanto o senhor estava próximo do Sérgio Cabral? O senhor não tem nada a ver com esses desvios que o Sérgio Cabral admite que aconteceram, inclusive na área de saúde, no governo dele? O Sérgio chegou a fazer delação contra mim. A delação dele foi anulada, tanto pela Polícia Federal, no meu caso, e me investigaram das delações dele. Eu acho que até em função ainda dos problemas que ele tem, ele está respondendo na justiça. Agora, da minha parte, eu tenho minha consciência tranquila do que ocorreu.
Infelizmente, né, se aconteceram erros, cada um assuma os seus erros. Eu tenho consciência do que eu fiz e do que eu pratiquei. O senhor nunca ouviu falar, o senhor nunca participou de reuniões em que foram tratados, por exemplo, pagamentos, empresários? Eu não, nunca com ele. Concorrências na área de saúde, por exemplo, no Rio, não? Não, nunca. E na saúde, né, eu participei de uma secretaria muito importante. Eu toquei o Pan-Americano, toquei o Pré-Olímpico e toquei a Copa do Mundo. Eu cuidei de mais de 20 bi de reais. Eu não tive um depoimento passando pela Odebrecht, pela Carioca Engenharia, pela OAS, todas as empresas que participaram do Parque das Favelas, ninguém fala de mim. Ninguém falou de mim, do Ricardo Saldi, da JBS, que foi o maior doador de campanha no Brasil. Agora, seria muito fácil, eles falaram do Brasil inteiro. Todas as delações, por que não falaram de mim? Pezão, Ricardo Saldi, da JBS, se você pega o depoimento deles, se vocês tiverem a curiosidade, está no YouTube, ele fala. Eu nunca conversei com o Pezão sobre dinheiro. Ele nunca me deu espaço de falar de dinheiro com o Pezão, de falar de dinheiro com ele. Tereza, eu vou passar para você, só queria lembrar, né, um ponto que foi muito chocante nesse processo do Pezão, uma decisão, acho que é uma das últimas do Bretas. Eu li que o Bretas proibiu o Pezão de trabalhar. Ele tinha uma oferta de trabalho, acho que era no governo do próprio Cláudio Castro, se eu não estou enganado, e ele foi proibido de ocupar um cargo remunerado no Estado. Se você puder confirmar isso, Pezão, acho que é verdade, está na decisão dele. Eu não tenho conta bancária. Só tem conta bancária para me receber o INSS, que é obrigatório. Eu só tenho uma aposentadoria. Eu tenho 41 anos de vida pública. A única aposentadoria que eu tenho é do INSS. E muito estranho, eu até entrei com recurso, porque me tiraram 2 anos e pouco da minha aposentadoria. O meu processo, por eu ser PEP, pessoas expostas politicamente, o meu processo ficou 1 ano e meio em Mossoró. E eu preso, até para prestar, para atender reivindicações e tudo, era uma dificuldade imensa para fazer o processo de aposentadoria. Esses dias encontrei com o ministro Lupe e pedi para ele para ver, não quero benefício nenhum, só queria que tivesse um julgamento mais rápido e visse como me aposentaram. Tereza, eu vou passar para você. O Pezão falou sobre o patrimônio dele, né, dos amigos, uma pessoa que sempre, em todas as oportunidades, se referiu ao Pezão da melhor maneira possível, foi a presidente Dilma Rousseff, que hoje tomou posse no Banco dos BRICS, sempre fez os maiores elogios. Tereza, por favor. Só ressaltar isso, Atush. Se eu tivesse de combinar alguma coisa, a Dilma me conhece e o presidente Lula. O presidente Lula sempre falava comigo, Pezão, tudo que você me pedir tem 50% para você fazer. 30% você pede com a Dilma e 20% você pede com o ministro da área. Como você consegue tudo com a Dilma, você já parte de 80%. Eu sempre fiz as obras. Eu de 15 em 15 dias, estava sentado ela na Casa Civil e eu representando o governo do Estado. Todas as obras eu batia com a Dilma, com a Mirabel Chior, com toda aquela estrutura dela que era violentíssima em custo. E nunca, Dilma, a gente nunca conversou sobre uma ajuda para a campanha, uma ajuda de empresário, um pedido atravessado. Ela é um grande depoimento, ela sempre quis vir. Pezão, eu vou lá, eu quero ir depor, eu quero falar como é que você é. Zé Eduardo Cardoso fez por mim, porque ele falou que nunca fez por ninguém. Eu fui preso numa quinta-feira, no sábado ele procura a minha esposa aqui no Rio, que estava saindo do palácio, mudando de lá, e fala, Pezão, faz uma procuração para mim e pede para o advogado dele que eu quero defender o Pezão gratuitamente. E sempre me ajudou muito em Brasília. Se não fosse ele, meu advogado, eu não tinha conseguido meu habeas corpus depois de 1 ano e 11 dias preso. Importante esse relato também. Diga lá, Tereza, por favor. Você foi liberado quando? Que ano? Foi novembro de 19. Fiquei de novembro de 18 a dezembro de 19, perto do Natal. Então, depois que você saiu da prisão,
você ainda estava com essas condenações, né? Você saiu com recurso. Como ficaram as suas relações políticas? As pessoas lhe voltaram as costas? Ou quais aqueles que você manteve diálogo e, digamos, te deram um crédito de verdade, de confiança? Muita gente. Tereza, eu estava falando aqui desse patrimônio e eu me orgulho muito dele. Nunca ninguém deixou de me atender uma ligação. A presidenta Dilma, o presidente Lula, encontrei com ele algumas vezes, todas as pessoas, o presidente Michel Temer, o mundo político, sempre foi muito solidário a mim. Eu nunca tive problema de... Você pretende voltar para a política? Acho que sim, eu estou vendo. É a minha vida. Eu tenho 41 anos com mandato. Eu comecei como vereador na minha cidade. Mas sempre falei que o meu maior sonho, o que eu sempre mais quis, foi ser prefeito da minha cidade. E pude trabalhar muito aqui, fazer muito por aqui. As pessoas têm um carinho. Hein? Piraí. Piraí. Então a gente pode concluir que você vai ser candidato a prefeito de Piraí? Não, minha mulher está aqui do lado, aqui, quase ela me mata. Que você vê as caras que ela faz, é uma coisa assim assustadora. Fala que eu já pendurei meu CPF para o resto da vida. E ela fica muito... Né, não quer. Mas é a minha vida. A cidade assim, tem um carinho imenso. E eu fui muito bem acolhido na minha volta, com todos os problemas. Voltei com tornozeleira. Fiquei quase 1 ano e pouco também com tornozeleira e as pessoas sempre me respeitavam e me trataram com um carinho imenso. Tem a pergunta aí na tela, Paulo Eduardo Canhadas, né, Léo? Se ele está recuperado da doença, do câncer, né? Que ele falou aqui claramente sobre isso. Como é que está isso, governador? O meu câncer é um câncer muito difícil e muito raro. Ele é 1% no mundo. É um câncer nos ossos, tanto que os médicos demoraram muito para detectar, porque normalmente quando está no osso, ele já é a metástase. Então, tanto que a remissão dele é de 10 anos. Eu tive uma remissão com 6 anos e pouco. Ela fica falando que eu estou bem aqui, não sei o quê, para me falar que eu estou sempre bem. Mas eu cuido. E uma das coisas que eu assim, reclamei muito, você vê, eu tinha que fazer... Então, assim, você está curado, né? Remissão é cura, né? Mas ainda estou no 6º ano. São 10 anos que eles pedem com esse câncer de osso. Foram 16 tumores na coluna. Não foi fácil, muito difícil e muito dolorido. Eu sofri muito. E eu tinha que fazer exame 3 vezes, ou 4 vezes eu tinha que fazer PET scan. O Bretas, ele demorava assim 3, 4 meses para autorizar os meus PET scan. Então, assim, era de uma violência a toda prova, uma coisa que, sinceramente, eu nunca pensei em encontrar na justiça brasileira, apesar de confiar muito... muito... Quando você foi preso, em que estágio da doença você estava? Não, eu já estava ali no 3º ano. Da remissão. O pior já tinha passado. Já. Tinha feito muita quimioterapia, sofri muito. Tive muita intercorrência. Hein? Não, eu ia só trazer aqui, tem gente aqui da sua região, Luiz Carlos Reis. Pezão diz que é analógico, mas ele foi pioneiro na implementação da era digital no município de Piraí. Que é verdade. Mesmo morando no município vizinho... E tem a foto, hoje estava vendo muita gente postando, o presidente Lula foi uma capa da Folha de São Paulo, maravilhosa, quando nós entregamos 6 mil laptops. Eu estou falando de 2004, 2005, isso já vão 18 anos. O Haddad veio aqui como ministro da Educação e toda criança tinha um laptop em Piraí. Luiz Carlos Reis, viu, Pezão? Luiz Carlos Reis diz assim, que mesmo morando no município vizinho, ele convida os internautas a um dia visitar Piraí e, inclusive, usufruir do torresmo do senhor Geraldo. Esse aqui conhece os meandros da cidade. É o meu bar, é o bar que eu vou. É o bar. O Rodrigo, a Flávia Hartmann manda um abraço fraterno, lembra assim, é o cara alto da Light na juventude. Pezão, nosso tempo está esgotando, muito boa a sua entrevista aqui, muito bom ter você aqui na TV 247, mas a gente precisa falar da situação do Rio, né? Como é que você vê o Rio que depois dessa catástrofe teve o Witzel afastado e depois o Cláudio Castro, que acabou se tornando governador. Eu queria te pedir uma avaliação sobre como é que você vê a situação do Rio e do governo Cláudio Castro. A situação não é fácil, ela é preocupante não só do Cláudio. Eu hoje dava uma entrevista e falava isso. Se você pega a minha geração de governadores, todos
Só o Alckmin, que foi puxado pelo braço pelo Lula. Mas você pega Marconi Perillo, que tinha sido governador 3, 4 vezes, o Colombo fez um mandato extraordinário em Santa Catarina, não conseguiu voltar. O Sartório, no Rio Grande do Sul, não conseguiu voltar. Todos nós tivemos muitas dificuldades, até o Alckmin. Você vê o desempenho do Alckmin para candidato à presidência da República. Então, foi um momento muito difícil. E o Rio, né, graças a Deus, o preço do barril do petróleo, quando estava começando a cair, os árabes aí diminuíram a produção em 1 milhão de barris, o que fez o barril de petróleo subir de novo. Então, é sempre uma incógnita. Hoje, todos os estados, principalmente Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina mesmo, mas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem situações, e Goiás, Sergipe, tem situações muito difíceis. Eu participei muito disso, conheço muito trabalho, torço muito para o Haddad conseguir passar a reforma tributária, que eu acho que vai ser bom para o país, super necessária, mas as situações dos estados, ainda mais depois dessa maluquice que ocorreu, de desonerar combustíveis. Eu nunca vi isso na minha vida. Se isso não der higienibilidade, joga a lei de responsabilidade fiscal na lata de lixo, porque como é que muda um orçamento de Estado e municípios faltando 6, 7 meses para acabar o mandato dos governantes? Todos estão com quedas de receita. As quedas de receita chegam a 10, 12, tem estados aí que está com 30% de queda de arrecadação. Então, o Estado passa por um momento difícil, apesar dos royalties do petróleo, apesar da venda da SEDAI ter recursos, mas o momento é muito difícil. Eu torço para dar certo, porque ninguém aguenta 5 ex-governadores presos. O Rio não aguenta mais isso. Mas como é que você vê o futuro do Rio? Né? Assim, os quadros antigos foram todos carbonizados nessa loucura que foi Lava Jato e tudo mais. Que liderança nova você vê pela frente? O Cláudio Castro não será mais candidato. O que é que você enxerga? Vejo algumas pessoas no PT, o André Siciliano é um bom quadro do PT, vejo o Freixo, isso nos partidos de esquerda, o Rodrigo Neves em Niterói, vejo uma opção boa, uma pessoa que foi minha secretária de saúde, o doutor Luizinho, é um médico fazedor, vai fazer uma grande administração no Estado. Não sei, ainda tem muita gente aí boa, nova. Eduardo Paes, como é que você se dá com o Eduardo Paes? Eduardo Paes também é um grande candidato, me dou muito bem. Eduardo é um grande quadro, um grande gestor, infelizmente, fabricaram aquela crise, o Eduardo tinha quase 60% de voto, na quinta-feira surge aquela busca na casa dele, detenção, um negócio de doido. É o que eu acho que vai aparecer quando eu falava aqui das ilações. Aquilo é de uma violência tremenda. O Eduardo eu acompanhava a pesquisa, eu era governador, o Eduardo tinha quase 60%, o vice tinha 3%. Ele cresceu com o Bolsonaro, mas não chegava a ganhar do Eduardo. E a gente vê o que ocorreu dentro do Estado. Então, eu acho que o Rio é uma caixa de ressonância do país, a gente só precisava olhar cada vez mais para o nosso umbigo. Eu acho que pelo Rio ter sido capital, o Rio se preocupa muito com as questões nacionais e esquece de olhar que hoje a gente é um Estado importante, mas o petróleo é uma grande fonte de receita, não vai acabar assim. Eu acredito muito que o presidente Lula vai ajudar o Rio, terminando com o PERJ, que foi sempre um grande sonho do Estado de ter a sua refinaria, né? Incentivar de novo a indústria naval do Rio, que foi liquidada. Tem muitas... eu acho que tem muitas políticas públicas e o Lula gosta do Rio, eu sou prova disso. Os grandes investimentos que aconteceram no país foi todos no governo dele e da Dilma, no governo Bolsonaro, infelizmente, nós não tivemos um prego colocado aqui por ele, apesar da vida dele e da família dele ter sido feita todas com mandato dentro do Rio de Janeiro. Se você somar, são mais de 70 anos de mandato dele e da família, infelizmente ele não conseguiu colocar um apartamento dentro da favela, uma casa, não conheço nada que ele tenha feito, infelizmente.
Muito bom, Pezão. Parabéns. Obrigado pela entrevista. Vamos ter novas oportunidades aqui. Passo. Sempre que ficava sorte. sonhando de escutar pelo rádio, de ouvir, de saber a posição de vocês, né? Sempre sonhei ali de ver também o Rio de Janeiro colocado aí com essa lupa que vocês têm tão boa sobre esse assunto da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Mas faltou coragem da nossa parte aqui, eu acho que queria fazer uma autocrítica, né? Isso que você lembrou sobre o prerrogativas, né? A imprensa também falhou no seu caso, assim, sabe, de ter coragem de buscar enfrentar o caso. Quer dizer, o movimento era tão opressor, né, que ninguém podia chegar perto. Então, eu acho que o que aconteceu com prerrogativas e o Rio também aconteceu com a imprensa brasileira, e o Rio, no seu caso, especificamente. Leonardo, eu tive, só para encerrar, me desculpe, mas eu tive um depoimento de um deputado, de um desembargador federal, que me falou um dia, aposentado. Ele falou: Pezão, não reclama, porque aquele momento que vivia a Lava Jato no Brasil e aqui no Rio, se ele entra dentro do palácio com essas 10 pessoas que entraram para te prender e te mete uma bala na cabeça, ele estaria ali exaltado, alegre, porque ia ser reverenciado aí, como a gente vê hoje aí, muita gente que reverenciou essas pessoas, acharam que eles podiam tudo. Obrigado, Pezão. E também obrigado. Tem uma coisa em nosso favor, que assim, as mídias independentes ficaram muito sozinhas, porque a grande mídia abraçou com paixão a Lava Jato, né? Muito, muito, inclusive dando os prêmios, os maiores prêmios dos grandes jornais e tudo, sempre foram dados para Sérgio Moro e tal. Sérgio Moro e toda a Deltan Dellaiol, todo mundo. Isso aí. É isso. Muito bem. Obrigado. Passou, né? Passou. A Lava Jato hoje é passada, a gente não pode também esquecer. Eu aprendi muito e eu sempre falei, Deus dá o fardo do tamanho que a gente pode carregar. Eu carreguei o meu e acho que passei uma experiência que vou carregar o resto da vida. Você tem muito mais resiliência hoje para enfrentar as coisas. Obrigado, Pezão. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigado pelo espaço. Tchau. Obrigado. Trazendo já... Opa!